Shalom, estou voltando com curiosidades bíblicas, curiosidades hebraicas. Eu quero falar um pouco de países que hoje são representados pelos seus pais que até então tiveram origem nos tempos antigos. Em Ezequiel 38, nós iremos ver países que hoje eles são uma representatividade do que fora dito com o profeta Ezequiel. Você vê comigo aqui, Gog é uma contração dentro da tradição judaica, que é o espírito de Amaleque. E eles vão dizer que Amaleque foram os nazistas, naquele período em que Israel sofreu com 6 milhões de judeus mortos. E Gog, ele é príncipe de Ros, que hebraico é Rosh, cabeça, chefe. Logo, esse personagem, essa pessoa é chefe. Então você tem Mesec, que hoje é Turquia. Você tem Tubal, que hoje é Espanha. Você tem os persas, que é o Irã. Os etíopes, continua sendo etíopes. Put é a Líbia. E Gomer é França. Você tem Togarma, que é o pai dos citas, segundo o pai da história Heródoto. Ele hoje é Armênia. Você tem Sabá, que é a Arábia Saudita, se localizaram na Arábia, a parte da Arábia do Sul, onde fica a Arábia Saudita. Dedã são os países do Golfo Pérsico. Tarsis é o Iraque, onde nós sabemos que ela ali se encontra. Agora, Magog, ele tanto para o Heródoto e para o Flávio Joséfo vai mais além, ele vai dizer que Magog eram os antigos citas. E os citas era uma família muito grande. Essa família, ela teve no início, se alojou na Rússia, que é hoje, nas terras da Rússia, todos os países, parte dos países hoje que ficaram independentes, faz parte de Magog. E o coração do lugar, aonde a moradia dos citas estava na Ucrânia. Então você tem Ucrânia, você tem Bielorrússia, você tem Polônia, a própria Rússia faz parte de Magog. Essa família que se estendeu nas terras da Rússia foram para a Turquia, da Turquia foi para a Síria, da Síria foi para o Iraque, que aponta para os Tarsis, mas foi para o Iraque, que também foi para o Irã e para a China. Então Magog é Turquia, Rússia e todos os países que agora são independentes, no caso, Bielorrússia, Ucrânia, Síria, Irã e China e Iraque. Agora é interessante que eu coloquei aqui Jafé. Jafé foi o filho de Noé. Jafé teve um filho chamado Togarma, Gomer e também um filho chamado Magog. Então você vê que Jafé, ele foi um filho que foi em direção à Ásia Menor e ao mesmo tempo para a Europa Oriental. Então esses são os países que hoje têm sua origem em Ezequiel 38. E se você analisar bem
o que está acontecendo, você vai ver que tudo está desenhado. Israel conheceu ali, ou tomou conhecimento, que nas águas do Leviatã tinha uma reserva, encontrou uma reserva natural. A Turquia, por si só, não aceita Israel levar um gasoduto até o Chipre, do Chipre à Grécia, sem antes não ter participação. Então você tem aqui a Turquia, que agora está se aproximando de Israel por causa do gás natural. Você tem a França, a Alemanha e a Itália e a União Europeia, que fez um acordo com Israel por causa do gás natural. Você tem a Rússia, que está na Síria, que também vai querer as investidas do gás natural de Israel. E pelos acordos de Abraão, você tem países do Golfo Pérsico, como Emirados Árabes Unidos, e bem possível a Arábia Saudita. Ezequiel capítulo 38 diz que Gog, que vai surgir de Magog, entre esses países aqui, ó, ele vai encontrar um lugar que não haverá fronteira, porque o povo vive em paz. Ou seja, essa paz possivelmente deve ser os acordos de Abraão. Então, por causa do gás natural de Israel, você tem Turquia, você tem Rússia, você tem a Turquia, você tem a Rússia, você tem a Síria, você tem o embate com o Irã, você tem a Armênia lutando contra o Azerbaijão, e o Azerbaijão tem uma aliança com Israel, e isso vai causar transtorno. Então você tem a Armênia, você tem Rússia, você tem a Síria, você tem a China, que está chegando no Oriente Médio, você tem a Turquia, que se aproxima de por causa do gás natural. Ou seja, o desenho de Gog e Magog está diante dos nossos olhos. E dentro de algum tempo pode vir esse grande conflito. Um forte abraço.